Olá! Nesta edição do Ciência Livre, vamos falar sobre a medicina humanista. A proposta da medicina humanizada é oferecer um atendimento integral, focado no ser humano e não na doença. Vamos saber como funciona este atendimento na reabilitação de portadores de doenças neuromusculares, como a esclerose lateral amiotrófica. Vamos lá? Olá, é um prazer estar aqui na 36ª edição do programa Ciência Livre com o médico patologista e neuromuscular Benny Smith, chefe fundador do Laboratório de Patologia Neuromuscular da Escola Paulista de Medicina. Tudo bom, Dr. Benny? Tudo bem, o prazer é meu, Daniel Ferreira. Muito obrigado por estar presente no Ciência Livre. E eu fico pensando, você vê, Daniel, demorou 36 edições para que eu pudesse ser finalmente a estrela do programa. Não é? E falar sobre um dos assuntos que o senhor mais gosta, né? Que é a medicina humanista, a medicina interdisciplinar. Muito obrigado, viu, Daniel? E para que a gente não perca tempo, vamos começar. Começar? Vamos começar. Vou para a primeira pergunta. E eu te desejo um bom programa, Daniel. Pra gente. Muito bem-vindo ao Ciência Livre. Obrigado. Doutor, qual é o maior desafio em trabalhar com a reabilitação de pacientes com doenças neuromusculares que muitas vezes já estão um pouco sem esperança de uma melhor qualidade de vida por conta da doença? É justamente essa falta de esperança, né? Hoje se nota no mundo, por esses últimos acontecimentos, né? Principalmente essa epidemia viral, parece que a esperança diminuiu no âmago de cada ser humano. Eu vejo, sabe, Daniel, o Brasil é um país tão alegre, ele causa tanto prazer. Só sabe o verdadeiro prazer de que é ser brasileiro e viver no Brasil, aqueles que já viveram fora do Brasil, quando devem retornar ao nosso país. E eu vejo, Daniel, o Brasil um pouco triste hoje em dia. E eu fico pensando comigo, Daniel, puxa vida, se o povo brasileiro, se o Brasil está triste, eu fico pensando, e os outros países de clima frio, como devem estar, né? Essa é a maior dificuldade em trabalhar na recuperação com os pacientes de doença neuromuscular. É a tristeza, a falta de motivação, a falta de esperança de mais vida. E é através de tudo isso que vem o tratamento da medicina humanista com a medicina interdisciplinar, não é? A prática da medicina humanista, ela é antiga e ela tem como principal filosofia, ao invés de tratar e olhar só para a doença, parar um pouco, respirar e olhar para os olhos do doente e olhar a pessoa como um ser humano e tratar da pessoa. Porque nós, médicos humanistas, acreditamos que, ao tratar das pessoas, a gente acaba resolvendo os problemas que, porventura, elas possam ter. E aí vem a diferença da medicina humanista para a medicina tradicional, né? Tratar do paciente ao invés de só da doença, né? A medicina tradicional, Daniel, a medicina hoje no mundo, ela está muito ligada aos americanos. É uma medicina que tem como principal espelho a literatura americana. Então ela é protocolar, ela vive totalmente à base de protocolos. Os nossos melhores hospitais da cidade de São Paulo hoje, como de todo o país, são protocolares. E, na minha humilde opinião, Daniel, todas essas pessoas que fazem apologia do protocolo se esquecem que não existem dois seres humanos idênticos no mundo, no universo. Mesmo gêmeos, Daniel, univitelínicos, ou seja, o mesmo óvulo, não são geneticamente iguais. Então, se eles não são iguais, não é possível que o protocolo possa produzir o mesmo efeito para duas pessoas diferentes. E esse é o principal princípio de que a gente precisa tomar muito cuidado com os protocolos médicos. Eles devem levar em consideração
a pessoa, né? As características pessoais de cada um de nós. Perfeito. O senhor está fundando uma clínica aqui em São Paulo, cujo conceito surgiu através da sua história profissional e acadêmica, né, como médico patologista neuromuscular e neurologista e praticante da medicina humanista e interdisciplinar desde a sua formação em 1979. Os pacientes aqui da clínica são, na sua maioria, portadores de ELA, né, que é a esclerose lateral amiotrófica, que é uma coisa que o senhor cuida, trata, né, faz com que eles tenham mais qualidade de vida, e outras patologias neuromusculares? As principais patologias da clínica no momento são esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla e polineuropatias periféricas. Nessas entram os quadros de Guillain-Barré e a gente decidiu fazer uma clínica especializada nisso aqui em São Paulo para ser referência no país, porque existe uma carência muito grande de clínicas de reabilitação no Brasil. Esse foi o principal motivo de montar uma clínica. Todos os fisioterapeutas da clínica, todos os médicos da clínica, você vê, Daniel, que a idade passa, foram meus alunos, então eles conhecem profundamente a patologia muscular e isso ajuda muito na hora do tratamento. Perfeito. E quais são as atividades, né? A gente fala de medicina interdisciplinar, né? São vários profissionais interligados, são diversas atividades para tratar o paciente. Quais são as atividades que compõem esse tratamento e trazem esses resultados tão satisfatórios que os seus pacientes têm, que a gente vê aqui na clínica? Principal, número 1, o carinho. Receber um paciente com carinho, ele ter a certeza de que o médico que está cuidando dele está interessado nele, está preocupado com ele. A hora que o paciente sabe que eu estou preocupado com ele, que eu vou fazer de tudo por ele, as coisas caminham melhor. Os médicos, Daniel, você é muito jovem, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Os médicos, eu me coloco no meio deles, nós somos um pouco prepotentes, um pouco egocêntricos, né? E é muito difícil os médicos conviverem de uma maneira assim, no paraíso, né? Todo mundo dizendo amém um para o outro médico. Mas é muito importante a prática da medicina interdisciplinar, porque, por exemplo, o pneumologista, o que trata da medicina da parte respiratória, é muito importante ele estar ligado a mim, que tratamos mais do movimento, como ao cardiologista, né? Porque todos eles se completam para oferecer de melhor para o paciente recuperar. Por exemplo, a marcha, um paciente que volta a andar, um paciente que volta a falar. Então, as fonoterapeutas, as professoras de música, nós usamos muito o canto. O canto surgiu antes da fala, para os telespectadores que não sabem. E, através do canto, nós temos um resultado extraordinário para a recuperação de fala, não só de pacientes adultos e idosos, mas principalmente de crianças, sobretudo crianças com paralisia cerebral. Então, essa união dos nossos colegas, de médicos e paramédicos, é fundamental para o bom resultado de uma boa reabilitação neuromuscular dentro das doenças neuromusculares da patologia humana. Perfeito. A gente fala muito de qualidade de vida, né? Dessas atividades trazerem esperança, qualidade de vida, reabilitar o paciente para que eles tenham, de fato, né, qualidade de vida dentro das doenças neuromusculares, né? Só acha que hoje em dia a sociedade tem mais consciência sobre alguns hábitos que podem ser adquiridos e modificados para ter uma vida longa e com qualidade, né? Puxa, Daniel e Ciência Livre, vocês me dão licença? O Daniel fez uma pergunta que me lembrou de uma historinha de 20 segundos, Daniel. E eu vou lhe dizer o que eu vejo hoje que mais falta na nossa sociedade brasileira e nas sociedades do exterior. É uma história de um rabino que me contou. Era uma vez que um pai e um filho, num país muito frio, talvez a Polônia ou a Rússia, tinham um só casaco. E o pai estava discutindo com o filho quem iria usar esse casaco. E o pai falou, bom, filhinho, eu sou mais velho, posso ficar doente, eu acho que melhor eu usar o casaco. O menino falou, mas pai, mas eu vou sair na rua, eu vou trabalhar por nós dois. E o pai falou, então leva você o casaco. O tempo passou, o frio aumentou e os dois voltaram para o rabino para dizer que essa divisão do casaco entre o pai e o filho não estava funcionando muito bem. E o rabino olhou para os dois e falou assim, eu tenho uma ideia, eu me lembrei, eu tenho um outro casaco
que eu vou oferecer para vocês, e você, o filho fica com um casaco e o pai fica com outro casaco. E o filho respondeu para o rabino: poxa, rabino, mas o senhor já não tinha esse casaco antes? Eu falei: me desculpe, filho, a primeira vez que você veio aqui, você só estava pensando em você e teu pai só estava pensando no pai dele. Agora, cada um está pensando nos dois, então agora eu posso pensar em vocês também, porque eu estava pensando em mim também, já que vocês só estavam pensando em vocês, por isso que eu ofereci meu casaco. É isso que falta na sociedade hoje em dia. Voltar a ter prazer de pensar nos outros. E quais são os requisitos de saúde para uma longevidade hoje em dia? Uma longevidade plena, com qualidade? São muitos requisitos e depende muito da etnia, né, Daniel? Por exemplo, nós não podemos nos comparar. A nossa média de estatura é 1,70 m. Assistindo agora a Copa Europeia, eu sou apaixonado pelo futebol. Eu acho, infelizmente, para todos os meus amigos aí de Ciência Livre, vai ser difícil ganhar de novo uma Copa do Mundo de futebol. E os jogadores têm 1,80 m, 1,90 m, né? Então fica muito difícil. Por mais craque que a gente possa ser, eu fui bom jogador de futebol, fui boleiro, Danielzinho, mas é difícil jogar com um cara grande, que também é boleiro. Então, mas vamos supor que essas etnias, não seja tão evidente. Vamos supor que nós sejamos mais homogêneos. O que é sempre fundamental para a gente querer ser longevo e ter saúde plena, né? Quero dizer que hoje é tranquilamente passível um ser humano chegar à idade de 90 anos em plenas condições de saúde. Então, por exemplo, para todos vocês idosos de 60 anos, como eu, por exemplo, vale a pena fazer reabilitação neuromuscular. Porque imagine você, Danielzinho, se você tivesse 60 anos e você soubesse que tua esperança de vida era 90, você tem mais 30 anos a viver. 30 de 60, Daniel, é metade da sua vida. Significa que você tem mais metade da sua vida a viver. Então sempre vale a pena. Nunca é tarde para a gente ganhar atividade. O maior segredo é justamente ter atividade. A vida, Daniel, não reconhece a inatividade. Andar, correr, trabalhar, amar, estudar. O trabalho não é uma desgraça que o patrão oferta às pessoas de uma determinada sociedade civil. O trabalho deve ser olhado com outros olhos, como uma verdadeira fonte de vida. Normalmente, Daniel, as pessoas que não trabalham, ou que perdem o trabalho, ou que estão sem trabalhar, infelizmente, por condições econômicas, elas normalmente adoecem, Danielzinho. Então eu citaria a atividade física e o trabalho humano. Alimentação também? A alimentação é um cofator muito importante. É lógico, por exemplo, o Daniel falava para os meus alunos quando eu dava aula, hoje é muito difícil, os alunos nem querem mais aula presencial, né? Nós estamos na época da vida digital, e eu dizia para as meninas assim, Daniel, olha, veja bem, uma me perguntava, comer bacon faz mal, professor? Depende da quantidade, né, menina? Se você comer 12 quilos de bacon por dia, você vai morrer em baconzada, né? E a mesma coisa que eu te respondo para alimentação. A alimentação balanceada é bom, mas tudo sempre depende da quantidade. Lembrar, Daniel, sempre ao telespectador, que a obesidade hoje é igual a essa epidemia viral. É uma epidemia mundial. Hoje, muito mais que a metade das pessoas do mundo está em sobrepeso. E isso faz mal para a saúde humana. A gente está mais pesado, nosso coração continua do mesmo tamanho, e ter que mandar mais oxigênio para mais tecido, para o maior número de células, é desgastante para o organismo. Ser magro, Daniel, você está bem na fita, Daniel. Ser magro Quase. É uma boa ideia. Ser magro, trabalhar bastante, amar. Fazer atividade. E tentar ser feliz todo dia. A felicidade existe. Não é porque a gente está passando por esse momento, não é porque certos médicos radicalizaram com lockdowns, isolamento, e nós não vamos discutir se isso valeu a pena ou não. Eu só vou dizer que não é porque nós estamos passando por esses motivos que a vida acabou. Muito pelo contrário. Eu acho que
a epidemia está indo embora, e assim que ela for embora, vamos recuperar todo esse tempo perdido, Daniel. Vamos viver em dobro, vamos trabalhar em triplo e vamos ser felizes de novo. O senhor falou uma coisa nessa sua resposta que é uma das minhas perguntas, e é uma frase que o senhor sempre fala sobre o cérebro não reconhece a inatividade, né? Perfeito. Queria que o senhor complementasse um pouco, já falou um pouco, queria que o senhor complementasse um pouco mais sobre o que o senhor quer dizer com essa frase. Eu tive um pai falecido com doença de Alzheimer. Na época que meu pai faleceu, eu não tinha como tratar do meu pai. Minha mãe chegou perto de mim, Daniel, e perguntou assim: filhinho, nós fizemos tanto por você, você estudou fora do país, foi professor nos Estados Unidos, não sei o quê. Agora, filhinho, chegou a sua vez, vai lá e trata do teu pai. Só que naquela época eu não tinha essa expertise que hoje nós temos, né? Então, o Alzheimer, como em muitos locais do mundo, continua sem um medicamento específico, mas hoje em dia a gente aprendeu, os cientistas, de que se a gente proporcionar trabalho mental para esses pacientes com Alzheimer, por exemplo, aqui na clínica nós temos um professor de xadrez, um professor que incita os pacientes com Alzheimer a jogar damas, e paralelamente a isso, Daniel, fazer o paciente ganhar musculatura, porque as coisas que mais incomodam o ser humano, você já pensou, Daniel, se parar para pensar, telespectador, uma pessoa não poder tomar banho sozinha, não poder comer sozinha, trocar de roupa sozinha ou viver livremente. Então, hoje já é possível concatenar essas duas coisas. Trabalhar um pouco mais o cérebro, estimulando o cérebro com leitura, com jogos, e a parte muscular para melhorar a qualidade de vida, inclusive de pacientes com Alzheimer. É muito mais fácil, Daniel, nós temos muito mais experiência no tratamento de pacientes com Parkinson, doença de Parkinson e parkinsonismos. Mas o Alzheimer também se beneficia de um tratamento neuromuscular. O senhor falou sobre duas coisas importantes que eu quero perguntar, uma sobre a questão do isolamento e outra sobre o seu pai, que eu vou perguntar, mas eu vou começar pelo isolamento. A gente sabe que a gente está no meio de uma pandemia, né? As pessoas precisam ficar isoladas. Como que deve ser o tratamento, ou as pessoas devem procurar algum tipo de reabilitação, algum tipo de ajuda pós-isolamento para que o cérebro volte a atividades que foram reprimidas, a questão social, a questão das atividades neuromusculares, qual é o tipo de... Puxa, Daniel, você é tão jovem, desculpa eu te interromper, mas não aguentei. Você foi tão jovem e faz uma pergunta tão inteligente como essa, Danielzinho. Vou dar uma mensagem para os telespectadores. O mundo não vai acabar. O vírus não vai acabar com a humanidade. A epidemia vai passar. Mais que 90% do mundo vai sobreviver. Em primeiro lugar, quero deixar claro para todos os telespectadores. E o que é importante no pós-Covid não é nem tanto a musculatura esquelética, sabe, Daniel? Musculatura esquelética, perdão, é aquela que é responsável pela movimentação dos ossos. Mas o que me preocupa, preocupa, muitos cientistas, é a musculatura lisa, que está presente em todos os vasos sanguíneos do corpo humano e que também se atrofiam com isolamento. Por quê? Porque existe uma lei na neuromuscular que diz: a vida não reconhece a inatividade. Então atrofia o músculo esquelético e atrofia a musculatura lisa. Atrofiando a musculatura lisa dos vasos, os órgãos que são irrigados por esses vasos sanguíneos, eles sofrem, né? Então, isso é o que a gente tem que ter em mente, na época pós-Covid. O senhor falou do seu pai também, né? Que é o Dr. Benjamin José Smith, que foi um grande médico e o criador do famoso teste do pezinho, né? Conte um pouco sobre a história dele pra gente, por favor. Muito obrigado por citar o meu pai, que meu pai é o meu ídolo, ele faleceu em 2009, mas o professor Dr. Benjamin José Schmidt, talvez, Daniel, para todos aqueles que o conheceram, tenha sido o médico de maior altruísmo que o nosso país já vivenciou. Apesar dele ter coparticipado da criação do teste do pezinho e ter divulgado o teste do pezinho no mundo inteiro, em todos os países de todo o planeta, ele jamais cobrou um centavo por um teste do pezinho a ser realizado no laboratório dele, porque ele também foi o fundador do laboratório Biociência Lavoisier
aqui na cidade de São Paulo, um dos melhores laboratórios do nosso país. Muito obrigado pela pergunta e uma homenagem a Benjamin José Schmidt, onde quer que o senhor esteja, tamo junto. Sei que o senhor tem um amor muito grande pelo seu pai, foi um grande ídolo, e é ainda, né, um grande ídolo onde quer que ele esteja. Para finalizar, queria saber o que te inspirou e ainda te inspira no dia a dia e ao longo de toda a sua trajetória para tratar cada paciente de forma genuína e amorosa através da medicina humanista, que traz esses resultados tão benéficos que a gente vê nos pacientes por conta desse amor, por conta dessa relação médico-paciente, por conta dessa genuinidade, por conta da medicina humanista que o senhor vem trazendo ao longo da sua trajetória e nos seus dias, né, um após o outro. É uma palavra só, Daniel. Deus. Daniel, eu fui vítima na vida, os meus amigos mais íntimos que me conhecem, de 12 acidentes vasculares cerebrais. 4 deles de gravidade moderada para grave, onde cheguei a ficar tetraplégico, em 2 cego, afásico, que não podia nem mesmo falar, e o último AVC não foi mais ou menos recente, foi em 2017, eu estive próximo de perder a própria vida. E resolvi dar uma conversadinha com o nosso comandante. Fui lá ter uma palavrinha com Deus. Eu me toquei que durante a vida eu conversei pouco com ele. Eu devia ter conversado mais com ele durante a minha vida. Mas eu disse a Deus o seguinte: se eu conseguir sair dessa, se eu conseguir sair desse 12º AVC, eu prometo ao Senhor que eu vou dedicar o resto da vida que o Senhor me der a ajudar os outros com o maior carinho e o maior amor que restar dentro de mim. É isso aí. Doutor, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer estar com o senhor aqui. Eu que te agradeço, Daniel. Eu quero aproveitar para te parabenizar. Eu sei que o senhor foi professor titular de 3 universidades importantes aqui no Brasil, mas o senhor acabou de ganhar um título inédito de professor emérito da Universidade da Maturidade, da Universidade Federal do Tocantins. Parabéns pelo título, mais do que merecido, tá? Muito obrigado, Daniel. E aproveito para agradecer vocês aí em Tocantins, em especial ao professor Sinésio e a sua mãe, professora Neila. Muito obrigado pela premiação. Professor, como é de praxe no programa Ciência Livre, para finalizar, o senhor gostaria de deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo? Daniel, eu vou lhe responder da seguinte maneira. Eu já citei aqui que eu estou achando o brasileiro um pouco triste, né? Um pouco com falta de esperança. E a minha mensagem final é dizer que a vida é espetacular, a ciência não explica a vida e eu já disse que o vírus não vai destruir a humanidade e eu desejo que o povo brasileiro e toda a população mundial volte a viver com bastante intensidade, porque a vida é maravilhosa, a vida é espetacular, Daniel, e você que é jovem, aproveite cada segundo da vida. Aos idosos, como eu, aqueles que estão com alguma determinada patologia, lembrem-se, o mundo não acabou e a vida, nós podemos ser longevos até os 90 anos de idade, então vamos aproveitar da melhor maneira de vida e tentar viver com plenitude, com a melhor qualidade de vida possível sempre. Nunca é tarde para nada nessa vida. E eu lembrei de uma coisinha, se me permitida, Daniel. Eu vou dizer, já que eu disse que eu tive o meu 12º AVC, eu vou terminar dizendo o seguinte: eu nunca tinha subido, quando eu fui jovem, numa prancha de surf na minha vida, por causa que eu tive um acidente pregresso com a perna direita. Mas foi por causa de todos esses AVCs que meu filho, o Marco Prioli Schmidt, me desafiou a começar a fazer surf depois de 60 anos de idade e 12 AVCs. Eu acho que isso é uma superação e hoje eu sou capaz de surfar. Eu acabei de surfar nessa famosa agora praia artificial, com ondas artificiais da Fazenda da Grama. Fiquei muito feliz e eu desejo a todo mundo essa felicidade que eu tenho sentido nesse momento, dessa saúde que Deus me permitiu continuar. Daniel, muito obrigado, muito obrigado. Muita saúde. Para todos nós, e muito eu que agradeço. Obrigado por colaborar com o nosso programa Ciência Livre. Eu que agradeço.
Mais informações e outras edições do Ciência Livre você encontra no site programaciencialivre.com.br e em nosso canal no YouTube. Nos vemos no próximo programa. Até lá!